Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui e nós vamos relembrar lá na aula de verbo, lembram? Hoje nós vamos dar continuidade vendo o conteúdo a respeito de vozes verbais. Opa, conseguiram detectar aí? Relembrar as informações lá de verbo? Pois é, nós vamos precisar. Atentem-se. Hoje o nosso conteúdo, olha, será sobre vozes verbais. E eu gosto bastante desse conteúdo. Espero que você aí de casa possa explorar de uma forma muito simplória, porque é um conteúdo bom e muito simples. Vamos lá, olha só, vou mostrar para vocês. Vozes verbais. As vozes verbais são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Então vamos lá ver o que nós já temos de informação. Voz verbal é quando o verbo se apresenta na estrutura da oração, ele vai se conectar especificamente com quem? Ele vai se especificar com o sujeito e esse sujeito vai fazer o quê? Ele vai praticar ou receber a ação. Todos esses procedimentos receberão nomes, então fiquem atentos às informações que serão repassadas ao longo da aula, certo? Vamos lá. Nós temos 3 tipos de vozes. Nós temos a voz ativa, nós temos a voz passiva e ainda nós temos a voz reflexiva, tá? Então, cada uma delas obterá suas regras, suas particularidades, seus exemplos e a partir disso vocês vão estabelecer critérios para que vocês reconheçam quando eu tenho uma voz ativa, quando eu tenho uma voz passiva e quando eu tenho uma voz reflexiva. Nossa, professor, são tantos nomes. Pois é, a gramática aqui estabeleceu vários nomes e cada um deles tem as suas regrinhas. Então vamos lá. Primeira voz do dia, voz ativa. Quando é que eu tenho uma voz ativa? Quando é que eu vou perceber? Sujeito, que eu falei, sujeito vai estar conectado com a voz, com o verbo, Sujeito é agente, Nossa, professor, agente? Como assim ele é agente? Ou seja, pratica a ação, tá? Não é agente nós, tá? Porque é diferente. Cuidado aí com a troca do agente separado, agente junto. Ele é o agente porque ele é o responsável por praticar a ação, certo? Então, dentro da frase eu vou ter alguém, que é o sujeito, e que vai praticar essa ação. Por isso recebe o nome de voz ativa, ele é o responsável. Vamos observar o exemplo? Olha só. Kiyoshi tomou café da manhã. Opa, eu tenho uma informação, eu tenho um sujeito. Quem tomou café da manhã, Quem foi? Foi o Kiyoshi, ele que tomou o café. E aí? Ele praticou ou ele recebeu a ação? Ele praticou, né? Porque ele tomou o café. Então, se ele praticou, aqui nós temos uma voz ativa, tá? VA, para abreviação. No segundo exemplo, vamos lá. Adna aspirou pó. Quem aspirou pó? O sujeito. Adna. E aí, a Adna praticou ou sofreu a ação? A Adna praticou, ela executou a ação de aspirar. E aí, voz também ativa. Resumindo, na voz ativa, o sujeito pratica a ação, ele é responsável por aquela ação. Entenderam vocês aí de casa? Então, vamos passar para o segundo ponto. Voz passiva. Sujeito, ainda nós temos o sujeito, é paciente, ou seja, recebe a ação. Então, se na voz ativa eu tinha um sujeito que praticava, na voz passiva eu vou ter um sujeito que recebe, muito bem, ele recebe a ação, ele sofre essa ação. Vamos observar de que forma isso acontece, Exemplo 1. Poliana foi vista ontem. Ixi, e agora? Foi Poliana que viu ou foi Poliana que foi vista? E aí, você aí de casa, qual o palpite? Poliana foi vista, ou seja, Poliana sofreu, ela recebeu a ação de ter sido vista.
Então, aqui na poli, nós temos voz passiva, porque a Poliana, que é o sujeito, ela recebeu a ação de ter sido vista. Vamos partir para o segundo exemplo, para sanar todas as dúvidas logo de uma vez. Olha só, a atividade foi respondida por Emily. Vixe Maria, e agora? Tá difícil, né? Qual o palpite aí em casa? Vamos analisar. A atividade foi respondida por Emily. O que foi respondida por Emily? Resposta: a atividade. A atividade aqui é o sujeito. Lembrem-se que sujeito não precisa ser obrigatoriamente uma pessoa. Pode ser um objeto, pode ser um sentimento, tá? Fiquem ligadinhos aí nessas dicas. Então, se a atividade sofreu a ação, que ação foi essa? A ação de ser respondida. E quem foi que respondeu? A Emily. Ó, Emily respondeu a atividade. Então, Emily aqui, ó, fez com que a atividade sofresse a ação, porque foi respondida, certo? Entenderam aí de casa? Então, vamos dar continuidade. Fiquem ligadinhos. Aqui, ó, voz reflexiva. Nossa, professor, ainda tem essa voz? Tem. E além da reflexiva, ainda tem a reflexiva recíproca, né? Quando a gramática vem, ela vem com tudo. Voz reflexiva, muito simples. Olha o que acontece. O sujeito, tá? É agente e paciente. Ave Maria, ó, ele é agente e ele é paciente, ou seja, ele pratica e ele sofre a ação ao mesmo tempo. Ó, coloquei até aqui destacado para vocês. Vamos perceber de que forma isso acontece? Para facilitar. Exemplo 1. Mateus sempre se penteia antes de sair. E aí, qual foi a ação? Quem é o sujeito? Mateus. Qual foi a ação que ele desenvolveu, praticou? Ele se penteou. Mas a ação recaiu sobre outra pessoa? Não. A ação recaiu sobre ele próprio. Ó o se, ó, pronome reflexivo. A ação recai sobre ele próprio. Ele praticou a ação de se pentear e ele sofreu a ação, tá? Segundo exemplo, Mariana olhou-se no espelho. E aí, quem é o sujeito? Ó, o sujeito é Mariana. Qual foi a ação que ela praticou? A ação de olhar. Mas ela olhou para outra pessoa? Não. Ela olhou para si própria, pronome reflexivo, ou seja, a ação recai sobre ela. Por isso recebe a classificação de voz reflexiva. O sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, certo? Já na voz reflexiva recíproca, coloquei até aqui, ó, como algo importante, coloquei um asterisco aqui, reciprocidade entre dois ou mais sujeitos. Professor, como assim? Como é que eu vou detectar a diferença entre voz reflexiva e voz reflexiva recíproca? Detalhe, as duas terão reciprocidade, ou seja, terão a prática, tá? E o sofrimento da ação para o mesmo sujeito. Só que diferente... O último, que é a voz reflexiva recíproca, eu tenho de ter dois ou mais sujeitos, diferente da voz reflexiva, que eu preciso ter só um, tá? Ou seja, ele mesmo pratica e ele mesmo sofre a ação. Aqui, a ação é mútua, tá? Eu preciso de dois ou mais sujeitos. Professor, se eu tiver só um, eu não vou poder enquadrar como voz reflexiva recíproca, porque eu tenho que ter no mínimo dois, tá? Vamos lá ver como é que isso acontece? Exemplo, Ian e seu irmão se amam. Olha, opa, eu não tenho só Ian como sujeito, eu também tenho seu irmão. E aí? Se, pronome reflexivo. Por que que é recíproco? Porque não é só um que ama o outro. Os dois se amam reciprocamente, ó. Os dois, um vai estabelecer a ação no outro e um vai receber a ação do outro, ó. Então, amam vai para os dois, tá? Por isso, voz reflexiva recíproca. A ação é mútua, tá? É igual para ambos os sujeitos. Exemplo 2. Lucas e Hugo se perdoaram.
E aí, quantos sujeitos eu tenho? Tenho Lucas e eu tenho Hugo, tá? 2, eu já posso classificar como voz reflexiva recíproca, eu preciso analisar o restante. Se perdoaram, pergunto aí para você que está em casa, só um perdoou o outro, foi? Foi só Lucas que perdoou Hugo ou foi Hugo que perdoou Lucas? Ou os dois se perdoaram? Foi uma ação mútua, recíproca. E aí, qual o palpite? Muito bem, perdoaram. Se perdoaram, uma ação vai para os dois, a ação foi mútua. O perdão veio de um, o perdão veio do outro, tá? E aí aconteceu mutuamente as ações. Prática e recebimento da ação, certo? Conseguiram captar, conseguiram entender aí de casa como é que se dá todo o processo? Acharam simples? Pois é, infelizmente hoje nossa aula encerrou. Espero que você aí de casa tenha gostado. Fique ligadinho na Agenda Edu, redes sociais e até mais. Fiquem com Deus.